Abra a tua Bíblia, você que está em casa, no livro de Daniel, capítulo 6. Profeta Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos desse livro sagrado, dessa palavra abençoada, dentro dessa campanha que estamos fazendo agora no seu quinto dia, do seu quinto momento de intercessão. Daniel, capítulo 6. O versículo 1 diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova de leões. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, desse aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também quanto a ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Pai querido, nós temos lido uma porção rica da tua palavra. Eu peço a ti que tu venhas aplicá-la a cada coração, que tu venhas abençoar as vidas que aqui estão, que tu venhas manifestar todo o teu amor e poder. Traga uma bênção grande, meu Pai, sobre cada um. Nós estamos na presença do Senhor, crendo verdadeiramente na tua bênção. Que tu possas agir, falar e trazer grande bênção sobre todos nós, no nome de Jesus. Perigos da vida, a gente enfrenta perigos, não tem jeito não, todos nós estamos sujeitos a perigos. A gente que vive nesse mundo tem problemas, tem lutas, tem dificuldades. A gente não quer ter dificuldade, ninguém deseja isso, ninguém espera isso. Mas nós temos dificuldades, mas o Senhor, Ele sempre está do nosso lado. E Ele providencia o melhor para as nossas vidas. Nós precisamos entender dessa maneira. Nós temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, que não desampara os seus filhos, especialmente aqueles que nele crêem verdadeiramente. Essa Covid, ela é terrível, ela veio, ela machuca as pessoas. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa esperar as providências divinas.
você precisa acreditar no livramento. O texto que nós lemos vai falar aqui do profeta Daniel, grande profeta. Ele estava no reino pagão, ele tinha tido experiências com Deus, ele tinha sido usado pelo Senhor. Alguns reis passam por ali, Daniel continua sendo bênção, sendo valoroso. E agora, quando chega no tempo do rei Dario, nós vemos ali o Daniel crescendo, como ele crescera no Nabucodonosor, como ele crescera com outros reis que ali passaram. Ele agora vai ter o seu governo reconhecido por aquele rei. O rei resolve ali separar 120 líderes e 3 presidentes ou 3 líderes maiores para governar aquela liderança toda. E ele entendia que Daniel podia ser o líder geral. Aí aqueles 2 outros, que estavam também governando, eles fizeram uma trama terrível. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora ao dia? Daniel orava 3 vezes ao dia. Olha que ele era ocupado, hein? Ele era ali um tipo de um primeiro-ministro, de um imperador, e 3 vezes ao dia ele saía do palácio para orar. Ele orava 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. 3 vezes ao dia. Ele se dobrava diante do Senhor. O judeu tinha o costume de orar nesses 3 horários. E aí aqueles 2 homens vão lá e fazem uma trama. Olha, rei, assina aqui um interdito dizendo que se alguém, no espaço de 30 dias, se dobrar, fizer qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, que essa pessoa seja lançada na cova dos leões. Olha que situação grave, terrível, difícil. Daniel não podia deixar de fazer aquilo que sempre fazia na presença do seu Deus. Porém, ele tinha um decreto, era tudo difícil. Mas ele vai continuar buscando a Deus, e ele acabará sendo jogado naquela cova de leões. E o Senhor vai agir poderosamente, e o Senhor vai providenciar algo especial na sua vida. Então, com base no texto, nós vamos tratar dessa mensagem, e você vai dizer aí na tua casa, rompendo em fé. É a 4ª palavra que eu ministro sobre rompendo em fé, o pastor Adilson ministrou na semana passada, nessa campanha. Nós vamos ver esse homem rompendo em fé, só que aqui ele tinha que romper em fé saindo da cova de leões. Aquela cova ali era algo profundo, tinha leões famintos lá embaixo. E quando alguém era jogado, a vida ficava numa situação periculosa, tudo ali complicada, tudo difícil. A tendência era morrer de uma maneira imediata, muitos leões com fome. O que vai acontecer? O que poderia ocorrer ali? O Daniel vai ser jogado, aquilo ali é fechado em cima, mas ele vai romper aquilo ali. Ele vai romper aquela cova, ele vai romper tudo aquilo, ele vai sair livre e abençoado. Ele vai romper em fé. Era fácil para ele? Difícil. Era fácil para Deus? Fácil. Para Deus não há nada difícil. E Deus vai entrar com providência. E o Daniel, rompendo em fé, ele vai vencer a cova dos leões famintos. Então vamos ver lá. Rompendo em fé. Em primeiro lugar, você diga na tua casa, sem desistir da oração. O versículo 10 diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 3 vezes ao dia ele orava. Quando saiu o decreto, aqueles homens, 2
terríveis homens, companheiros que tinham ali posições elevadas também, eles tinham certeza da fidelidade de Daniel. É interessante. Eles só mandaram ou sugeriram ao rei para fazer o decreto, porque eles sabiam, esse homem é fiel ao seu Deus. Se eles não tivessem essa certeza, eles iam ter outra ideia. Pô, vamos falar que ninguém pode pedir nada a nenhum Deus ou nenhum homem. E eles sabiam da fidelidade de Daniel. Muitas vezes até o ímpio conhece a nossa fidelidade, olha para nós e vê essa fidelidade. Saiu o decreto, Daniel vai obedecer o decreto? Não, nós não podemos, devemos obedecer todas as leis, menos aquelas que contradizem o que a palavra nos recomenda. E ele não vai obedecer. Todos que conheciam sabiam que ele não iria obedecer, ele não obedeceu. Ele não desiste da oração. Ele era um homem de oração. E ele não vai desistir da sua oração. Ele estava correndo risco de perder a vida? Estava. Mas ele não desiste da oração. Era uma oração sistemática, 3 vezes ao dia. Ele ia exatamente em janelas que davam para Jerusalém. Era outro costume dos judeus. E ele virava para Jerusalém. Creio que levantava suas mãos aos céus. E ele orava a Deus. E a palavra nos mostra nesse versículo que ele continuou orando. De manhã, ao meio-dia, à tarde, continuou orando. Continuou realmente buscando a Deus como costumava. Não perca os bons costumes. Continue sendo fiel mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a uma situação ruim, perigosa. Continue perseverando. Ele foi fiel e perseverante. Ele perseverou na oração, correndo risco. Eu vou dizer uma coisa para você, está difícil? A pandemia está forte, você não está conseguindo trabalhar, persevera. Continue, não desista da oração. Se tem algo na tua vida que você não pode desistir, é da oração. Você precisa romper em fé. Pastor, como é que eu vou romper em fé numa situação tão difícil? Você vai. Não desista da oração. Tem gente que para de orar. Quando tudo fica difícil, aí para de orar. Não, aí que não pode parar de orar. Você tem que orar sempre. Quando a situação está mais difícil, aí que você precisa orar mais. E tem pessoa que desiste da oração. Está orando, de repente já não ora mais. Eu não aguento a luta e para de orar. Então Deus fala com você. Não desista da oração. Não pare de orar. Não pare de buscar o Senhor. Continue clamando. Ainda que essa oração pode te custar algumas críticas. Ainda que você sofra ameaças para abandonar o seu Deus e a sua oração. Ainda que você vivencie um tempo de perseguição complicado, não desista da oração. Ainda que pareça que você não está sendo ouvido, está sendo, mas parece que não desista da oração. Ainda que tudo está ficando pior, não desista da oração. Se Daniel tinha uma ameaça, de repente ele vai ser jogado na cova, mas eu penso que ele fez uma vigília naquela cova. Como é que leão vai atacar a pessoa em oração? É demais. Não desista da oração. Não desista. E Deus será contigo. Romper de fé. Em segundo lugar, repita na tua casa. Com graça diante do perigo. Olha o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, olha que frase, irmãos, o teu Deus a quem tu continuamente serves. O rei sabia que Daniel servia, o rei sabia disso, que Daniel servia continuamente. Então ele diz, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que te livre, que ele te livre. Dá a impressão que ele ficou meio irado até com Deus. Que esse Deus te livre, então.
Ou então quem quis mexer com Daniel. Bom, Daniel, você confiou, então que ele te livre. Ou possivelmente ele quis dizer, Daniel, esse Deus é a tua esperança. Você confia tanto nele, ele é a tua esperança. Então, diante daquele perigo terrível, aquele rei fala aquilo para Daniel e o lança naquela cova. O perigo estava ali, era o pior possível. O pior possível. Era uma perseguição terrível. Perseguição desnecessária. Aqueles dois outros presidentes poderiam ali aproveitar a função que tinham, trabalhar juntos com Daniel. Mas o que eles fizeram? Uma injustiça grande, uma situação terrível, terrível. A ferocidade daqueles leões, que perigo! Leões famintos, ferozes, tinha tudo para dar errado, mas Daniel tinha a graça de Deus, a graça do Senhor já estava agindo naquela época. Então Daniel vai ali romper em fé com a graça. Ele começa rompendo em fé, orando, ele vai rompendo os céus. Ele agora vai romper o perigo em fé, confiando no Senhor, na graça do Senhor. A graça do Senhor estava com ele. Ele não estava ali sozinho, ele não desce sozinho para aquela cova. O Deus Todo-Poderoso desce com ele, estava com ele, não o abandonara em nenhum momento. Deus não te abandona quando você está bem, agora quando você está com um problema, aí que ele não te abandona mesmo. E ele vai com Daniel. Os leões esperando ali a comida, chega Daniel, mas não dá. Não dá para atacar alguém que tem unção, não dá para atacar alguém que tem ali a proteção divina. A graça de Deus é maior e melhor, então você precisa confiar nessa graça. Você precisa confiar na graça do Senhor. Você precisa confiar no favor do Senhor. Você precisa confiar na misericórdia do Senhor. Você precisa confiar na compaixão do Senhor. Diante do perigo, seja qual for, confie no Senhor. Diante da Covid, confia no Senhor. Diante de qualquer mal, confia no Senhor. Está tudo ruim, confia no Senhor. Está tudo complicado, confia no Senhor. Confia. Se você confia na graça, a vitória é tua, a vitória é iminente. Nada poderá te derrotar, nada poderá te vencer. Você vai vencer. A bênção do Senhor está sobre você, você vai vencer. O Senhor é contigo, acredita, acredita, e a bênção estará na tua vida. Rompendo em fé. Terceiro lugar, repita na tua casa, sem perder a integridade. Olha o versículo 22. Depois que Daniel se sente livre, ele vai dizer umas coisas importantes. O meu Deus enviou o seu anjo. O anjo estava lá com ele, fechou a boca dos leões. Existe anjo no céu que fecha a boca de leões, até de pessoas também, para que não me fizesse dano, nenhum dano. Agora, olha o que é importante, queridos, porque foi achada em mim inocência diante dele, Deus, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então veja bem, Daniel, ele não vai perder ali a sua integridade. Não vai perder. Quando ele é livre daquela situação, ele vai demonstrar o porquê foi livre. Ele vai dizer claramente, ele vai abrir o coração dele ali naquele momento. E ele vai poder falar, olha, eu fui fiel para com Deus. Fui fiel para com Deus. Eu continuei servindo. Ó. Foi achada a minha inocência diante de Deus. Saiu a lei, eu estava inocente, eu não tinha maldade alguma. E também não cometi delito. Qual o delito, qual o mal que eu te fiz? Fizeram um decreto, uma armação.
armação humana e maligna. Mas eu não cometi delito. Eu simplesmente fechei a porta do meu quarto e orei ao meu Deus. Nenhum mal causei ao reino. Não há delito algum da minha parte. Queridos, o Daniel não perdeu a integridade. Quando ele recebeu ali aquela ordem, quando ele soube do decreto, ele manteve a integridade. Ele não murmurou contra Deus. Ele não se levantou contra o rei. Ele não procurou amigos para dizer assim: olha, o rei fez uma loucura, vamos nos levantar contra, não vamos aceitar isso. Que loucura é? Não, ele falou assim: eu não cometi delito algum. Eu jamais tramei contra você e não vou tramar. Então ele manteve a integridade. A gente vai romper em fé. A gente vai sair da cova. A gente vai sair de situações difíceis quando a gente tiver inocência. Daniel estava inocente. Ele diz que tinha inocência diante de Deus e dos homens. Ele se mantém fiel a Deus, mas também fiel às suas autoridades. Ele tinha uma vida justa, ele continua com a vida justa. Nós precisamos verdadeiramente manter a nossa integridade. No meio de tanta luta, nós podemos ser tentados a perder os valores da vida. Não faça isso. Não perca os teus valores. Continue íntegro. A luta é grande, você está com o teu comércio em dificuldade, você não está conseguindo, tendo a receita que precisa, não está conseguindo ter essa receita, mas eu vou dizer para você, não perca a integridade, não faça nada desonesto, não fique aí, quem sabe, fazendo uma festa clandestina, escondida, não vai para os bares da cidade, fica sem máscara, ali abusando da tua sorte. Não fica aí se levantando contra as autoridades da tua cidade, estado ou nação. Não é para isso que estamos aqui. Não perca a tua integridade. O Daniel, ele não perdeu a integridade diante de Deus, ele falou: sou inocente. E ele não cometeu delito contra o rei. Aquele decreto foi um absurdo. Ele poderia falar: que decreto é esse? E aqueles decretos não podiam ser revogados, era a lei dos médios persas. Mas o Daniel continuou fiel. Não perca a tua integridade. Tem pessoa que é de Deus e vai ali numa passeata e vai ali reclamando. Não faça isso, não faça isso. Eu vou dizer uma coisa para você que me veio à mente agora e eu vou falar. As crianças estão com saudade da escola, é fato. Os professores têm dificuldades, que têm medo de pegar a doença. Mas, hoje é muito mais seguro a criança dentro de casa estudando online, viu? É muito mais seguro. Com essa pandemia, é muito mais... E eu vejo pessoas, crentes, até lá em frente da Câmara de Vereadores ou outros lugares, pedindo a volta. Será que você está pedindo uma coisa boa para o teu filho? Mas, pastor, eu tenho que trabalhar, como é que faz? Eu sei que é difícil, eu sei. Mas muitas vezes você pode estar buscando algo que não faça bem para o teu filho. Se as próprias autoridades da nossa cidade, estado e nação, estão entendendo que não dá para ter aula agora, não dá, não perca a tua integridade. Glorifica a Deus, espera no Senhor, mantenha-se íntegro sempre. Não perca a tua integridade, aí você vai romper em fé. Não há cova de leões que segure você. Para encerrar essa mensagem, rompendo em fé, repita na tua casa, com vitória miraculosa. Versículo 23 diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Queridos, o final dessa história é lindo. Não para aqueles dois outros que tramaram, que quando Daniel sai, eles são jogados e perecem ali. Mas Daniel rompeu aquela cova. Rompeu aquela cova.
E alguém mandou, abre isso aí. Quando abriu, Daniel saiu. O anjo que estava com ele, o anjo entrou com ele, porque vivia com Daniel. Ele entrou com Daniel, saiu com Daniel. O Daniel estava ali com a presença angelical. Ele teve um escape. Ele escapou daquela situação. Ele teve um livramento, ele foi livre. Ele superou tudo aquilo. Ele teve uma vitória miraculosa. Aos olhos humanos, aquilo ali era impossível. Como ele podia ficar na cova com leões uma noite inteira e não acontecer nada? Mas a Bíblia diz que ele saiu sem nenhum dano, porque crera no seu Deus. Ele creu no seu Deus e rompeu em fé. Ele rompeu aquela cova. Eu fico pensando naqueles dois outros que o jogaram, de repente vê Daniel saindo da cova, eu falo, não é possível. Ninguém consegue matar um servo ungido de Deus. Ele vai romper em fé. Olha, a tua vitória virá e será miraculosa. A tua vitória será um milagre. O Deus de milagre está contigo. Ele vai te abençoar. Ele vai conceder graça à tua vida. Você não vai perder de forma alguma. A vitória está chegando. A vitória está chegando na tua vida, na tua saúde. A vitória está chegando no teu trabalho, nas tuas finanças. Acredita. Você está dentro de uma cova aí, você não está vendo saída. Você está sentindo a fúria de leões. A vitória está chegando. A vitória é tua no nome de Jesus. A vitória é real, a vitória é verdadeira. A vitória vem. Pode até parecer que está demorando, mas não está. Chegará na hora certa. É a tua vitória, acredita nisso. Espera no Senhor. Espera nele. E a vitória virá e você vai sair. Você vai sair, vai romper em fé. Você vai romper em fé. A bênção será tua. Toma posse da tua bênção. Enquanto o louvor está vindo à frente, eu quero concluir essa palavra dizendo para você romper em fé, orando, como Daniel fez, acreditando como Daniel acreditou, enfrentando o perigo, como ele enfrentou. Ele não ficou chorando, ele enfrentou, e vencendo como ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Então, rompa em fé. Você pode e deve romper em fé. Você não pode se perder em meio à luta. Você não pode ser superado por mal algum. O Deus de poder está contigo. O anjo do Senhor irá com você na batalha. Há um pensamento bíblico que cada um, quando converte, tem um anjo. Você tem anjo com você. Tem demônio te atacando? É possível, mas tem anjo te ajudando. Tem o Espírito Santo te abençoando, te defendendo. Tem Jesus intercedendo por você. Você tem o Pai te abençoando. Acredita nisso. Você pode romper em fé e sair do outro lado. O que está acontecendo não é para a tua derrota. Você não vai perder. O Senhor não quer a tua derrota. O Senhor é contigo, o Senhor é bom para com você. Acredita na tua vitória. Rompa em fé nesse tempo de crise. Toma posse de grande vitória. Ainda que pareça improvável, Deus vai agir. Deus vai te abençoar.